Hoje é dia 23 de setembro de 2020 e eu não queria esquecer, não queria deixar passar essa data, que foi no mesmo dia 23 de setembro, mas só que de 1898, que nasceu o Heitor dos Prazeres, que foi um artista brasileiro multifacetado, né, um multiartista, que fez muitas coisas e destacou em muitas delas. Foi um músico, primeiramente, mas também alfaiate, coreógrafo, foi pintor, né? E fazia instrumentos musicais, um cara incrível e que ajudou a consolidar aquilo que a gente chama de cultura brasileira, né? Ele nasceu no Rio de Janeiro e imaginem só, em 1998, né? Em 1898. Em 1888 foi que aconteceu a Lei Áurea, né? Apenas 10 anos antes. Em 1890 e 1889 foi proclamada a República Brasileira. E o Heitor dos Prazeres está aqui no Rio de Janeiro, né? Que era capital federal, né? E antiga capital da colônia, né? E tudo que ele passa tem a ver com esse histórico e esse contexto que ele vive, né? O pai dele é da Guarda Nacional e ele também é clarinetista e também marceneiro. E a mãe dele, mãe do Heitor, era costureira. Então, mesmo que o pai tenha morrido apenas quando ele tinha apenas 7 anos, ele já aprendeu algumas coisas com o pai, coisas essas que ele vai levar para a vida, né? Como a habilidade com a música e também a habilidade manual com a marcenaria. Com a mãe, ele herda essa vontade, esse trabalho também com o tecido, com as roupas, fazendo suas próprias roupas, fazendo suas fantasias de carnaval e sempre com muito esmero, com muito detalhe. Ele, depois que esse pai morreu, ele teve um grande mentor que foi o tio dele. Esse tio dele foi o Hilário Jovino Ferreira, que também era da Guarda Nacional e também músico. O Hilário foi o que deu o primeiro cavaquinho para o Heitor dos Prazeres, né? E apresentou ele a esse ambiente do rancho, que na época era essa agremiação pré-samba, né? E para vocês verem a importância do Hilário, foi ele que teria dito que, bom, a princípio os ranchos saíam da Folia de Reis, no começo de janeiro. E ele que teria dito, vamos fazer os nossos ranchos no feriado do Carnaval. Então, essa ideia de juntar o Carnaval era só uma gremiação para brincadeiras, né? E já tinha questão da fantasia e tudo mais, mas a junção que a gente tem, que acha tão natural, né, de samba com carnaval, partiu dessa ideia do tio do Heitor dos Prazeres. Então, é uma grande força, né, na vida dele. Então, o Heitor teve essa trajetória musical muito forte, né? Foi gravado na época por grandes nomes como Francisco Alves, foi parceiro de Noel Rosa, né? O primeiro sucesso de carnaval, uma marchinha muito famosa do Heitor dos Prazeres foi o Perro Apaixonado. E compôs muitas músicas e também participou das primeiras reuniões para as primeiras escolas de samba daqui do Rio de Janeiro. Então, foi um cara simplesmente incrível, né? Que estudou apenas até a quarta série, mas fazia de tudo e sem pudores, né? E na pintura dele a gente pode ver muita dessa questão cultural da agremiação do negro, né? Dos espaços sociais. Então eles estão sempre, os personagens do Heitor estão sempre festejando, dançando, se aglomerando, né? E numa postura festiva e também retratando esses ambientes onde
ele costumava ir, né? Então, também é acreditado a ele essa forma de chamar uma parte do Rio de Janeiro, Pedra do Sal, e também é, outros, na casa da tia Ciata, de Pequena África, né? O África em miniatura. A casa da tia Ciata foi um lugar onde vários sambistas se conheciam e trocavam músicas e trocavam experiências, né? E foi o chamado berço do samba, né? E o Heitor dos Prazeres também frequentava a casa da tia Ciata, também era ogã, né? Ele tocava nas reuniões religiosas e sua atuação como pintor também foi destacada logo depois que ele começou, um pouco depois que ele começou a pintar. Ele começou a pintar depois que uma companheira sua morre, então ele também é incentivado por outros pintores e artistas como Carlos Drummond. Ele começa a pintar e participa da primeira Bienal de São Paulo. Na segunda Bienal, ele já recebe uma sala especial só para ele. Em dado momento, o governo brasileiro leva trabalhos para a Inglaterra e então a jovem princesa, na época, Elizabeth, compra um dos seus trabalhos, compra um trabalho chamado Festa Junina, do Heitor dos Prazeres, e ela fica encantada, quer saber quem é esse artista, né? E sabendo disso aqui, a carreira dele alavanca-se, né? E ele fica mais fica recebendo mais reconhecimento, né? A partir desse episódio. E ele também trabalhava como ritmista na Rádio Nacional, mas depois do golpe, né, de 64, ele fica muito muito mal, ele é despedido, né? E isso já próximo, ele já estava doente, né? Próximo da morte dele. E então ele morre em 66, 2 anos depois, né? E então esse trabalho que ele faz, não só musical, mas também fazendo roupas, era coreógrafo, trabalhou com o Orson Welles, quando o Orson Welles veio aqui. Era um cara simplesmente incrível, né? E que a gente tem pouca coisa sistematizada sobre ele, né? Mas muitos trabalhos têm umas características próprias, né? Como os músicos, os instrumentos, a vida no Rio de Janeiro, na Lapa, no centro, na pequena África, sempre, muitas vezes os personagens estão olhando para cima, né? Numa é, numa atitude festiva, né? E durante muito tempo ele foi chamado de artista naif, né? Que é uma forma pejorativa, né? Hoje a gente entende assim, né? De tratar os artistas não acadêmicos, né? Como inocentes, né? E é claro que não tem nada de inocente a pintura de Todos os Prazeres. Só essa questão eurocentrada, né, do padrão que tem que ser seguido, né, e nas artes a gente hoje entende que a diversidade e uma ecologia de saberes é muito mais importante, né, e ele é inegavelmente um cara muito talentoso, né. Tem um documentário aqui na internet, ele sendo ajudado por algumas pessoas também, pintando. O filho dele fala que também seguiu a linha, né, sambista, Heitorzinho dos Prazeres. Ele também conta que ia dormir e ouvia o pai pintando numa beliche que ficava, o pai ficava em cima e ele ouvia as pinceladas do pai, tudo muito delicado e muito feito com muito esmero, com muitos detalhes. Então, eu só não queria deixar passar essa data que é muito importante para a arte brasileira e para coisas que a gente naturaliza hoje, né?
como, por exemplo, o samba, o carnaval e tudo isso que a gente acha tudo muito natural. Teve muita gente que trabalhou arduamente, né? E o Heitor dos Prazeres foi uma dessas grandes personalidades brasileiras.